Que o dólar tem uma correlação positiva com o DI, você já sabe. Mas e um time de entrada para conseguir captar essa correlação? Ou seja, o dólar sobe, o DI sobe. DI sobe mais ainda. E agora? Compra o dólar ou não? É isso que nós vamos trabalhar nesse vídeo para você lucrar mais e ser consistente em suas operações. Vem para a tela comigo. Aqui eu tenho o primeiro candle do dólar e aqui eu tenho o primeiro candle do DI. O dólar em seu mercado futuro abre às 9, o DI também abre às 9. Só que olhando para esse candle aqui, eu não tenho um time de entrada, porque o DI veio caindo e o dólar veio caindo também. Vamos mudar o tempo gráfico para 1 minuto para ficar mais fácil de olhar o mercado. Vou mudar também o dólar para 1 minuto para ficar mais fácil de olhar esse mercado. Vou inserir um indicador aqui que chama contador de candle, só para a gente conseguir comparar o gráfico do DI com o gráfico do dólar. Então aqui eu tenho o contador o indicador, que é o contador de candle, e eu vou colocar aqui às 9 horas da manhã, às 9 horas abriu o primeiro candle aqui. No dólar também eu vou chegar aqui às 9 horas da manhã para a gente entender o mercado. O mercado abriu, eu tenho o primeiro candle aqui, mercado abriu de dólar, dólar abriu, o DI abriu também. O primeiro movimento foi contrário, quando a gente pega essa distorção. É aqui que eu vou captar a minha compra ou não. O DI abriu, caiu. Nesse exato momento, o dólar abriu e subiu. Então, o dólar fez o contrário do DI. Como o DI no terceiro candle aqui, quarto, quinto, a gente tem que pegar aqui, os primeiros 5 minutos de mercado, fica um pouco complicado de operar essa correlação 1 para 1, tá? Então, aqui eu tenho o quinto. Vamos pegar a partir do sexto. O sexto candle, o DI abriu, caiu e continua para baixo. O dólar fez um movimento de alta. Se o dólar tocasse nesse ponto do 17, eu conseguiria vender ele pegando uma descorrelação entre o dólar e o DI. Mas vamos colocar que eu não peguei essa descorrelação, porque o mercado estava muito volátil. Eu acompanho a tendência macro. Então, esse dia aqui, eu prefiro comprar dólar. O DI abriu para baixo, mas eu prefiro comprar dólar. Por quê? Preço justo do dólar para cima e curva de juros para cima. Aqui você está olhando o DI. O DI é um DI, é diferente da curva de juros. Quer entender um pouco mais sobre curva de juros? Vem operar comigo ao vivo aqui no YouTube a partir das 9 horas. Todo dia eu operar ao vivo. Lá na prática eu consigo explicar um pouco mais detalhe sobre curva de juros. Mas vamos pegar aqui. O dólar, ele veio caindo. Ele bateu aqui no 5. O DI veio caindo também. Então eu quero trabalhar o quê? Compras de dólar. Como o dólar acumulou nessas regiões aqui, eu não quero comprar ele caro. Eu quero comprar o dólar barato. Onde que eu vou procurar comprar? Se ele volta nessa região do 5. Caso contrário, eu não quero comprar o dólar. Por que na região do 5? Porque a região do 5 eu tenho um ponto. É um indicador que eu utilizo para traçar os pontos. Quando ele bate no 5, eu tenho stop. Eu começo a ter stop. Se ele não trabalhou no 5, eu não tenho stop. Então olha aqui, nesse candle 52 aqui, eu posso procurar aqui, quase bateu e voltou. No candle 52, eu posso procurar compras de dólar. Vamos ver como que o candle 52, ele tá aqui, 52. O candle 52, ele tá trabalhando acima do ponto do DI. Olha, pro dólar perder esse ponto do 5, o DI tem que perder o 10.398. O que tá acontecendo aqui? O dólar bateu no ponto, o stop é 7 pontos abaixo e eu tô buscando de 7 a 10 pontos nessa operação. Então, enquanto o DI estiver trabalhando acima do 10,39, eu acredito nessa compra do dólar. Então, eu esperei o mercado trabalhar, eu não operei a primeira operação aqui. Apesar de estar usando um gráfico de 1 minuto como referência, minha primeira operação aqui, é 9h51 da manhã e eu tenho o candle aqui também de 9h51 do dólar trabalhando acima desse ponto. Então, eu ancorei o dólar num ponto, eu ancorei o DI num ponto. Esse ponto para mim é uma referência. Se o DI ficar bem acima desse ponto, com o dólar abaixo, eu quero comprar. Essa é a descorrelação de mercado. Então eu venho aqui, o que aconteceu? Fez um falso rompimento, voltou lá no 2, trabalhando para cima. Vamos olhar o DI. O DI, DI tá trabalhando para cima também. Vamos olhar o DI, DI, a partir do candle 60, ele tá trabalhando para perder. Ou seja, o dólar tá no mesmo ponto e o DI tá trabalhando para perder. Vou ficar comprado no dólar? Não. Por quê? Porque tem uma descorrelação. O DI tá querendo perder essa região.
Então vamos lá para o candle 60, 58, 60. Aqui. Então aqui eu teria saído da compra do dólar. Por quê? Porque o DI começou a querer perder a região. E olha o que aconteceu. Pum! O mercado fez um pontinho para baixo. Então aqui eu tenho duas opções. Eu espero o dólar trabalhar nesse ponto do 82 e o DI ficar perto do ponto do 39, aí eu tenho uma nova descorrelação. Por quê? Se o DI perde e busca aqui, o dólar pode perder e buscar aqui também. Não estou trabalhando descorrelação nenhuma. Concorda? Altino, e para vender o dólar? Para vender o dólar eu preciso que o DI caia, trabalhe próximo a essas regiões aqui e que o dólar se mantenha perto do 5. Aí sim eu vou vender o dólar buscando o 10,37. Entendeu que precisa de ter uma diferença, ó, ao dólar caindo, ó. Beleza, ó. Eu tenho o candle 71 aqui, o dólar quase buscando. Vamos ver o que o DI fez no candle 71. Olha o que o DI fez no candle 71. O DI está segurando acima do 40, acima do 10,39 e o dólar quase buscando o meu pontinho. Então, se nesse momento aqui, ó, o dólar busca esse ponto, eu trabalho compras. Por quê? Porque o dólar tende a voltar para a região dos 5 ali para equalizar com juros. Vamos ver o que... Opa! Vamos ver o que aconteceu, ó. Aqui teve leilão, então não conta. Então até o candle 90 ali, eu tenho um dólar trabalhando positivo e olha o DI, 70, aí ó, 88, 90, tá? Então o DI segurando na resistência de baixo, o dólar fez um movimento para baixo. Então o que aconteceu aqui? O dólar caiu 2 movimentos, olha, 1, 2. E o DI, ele ficou consolidado. Então aconteceu realmente uma descorrelação. Então nesse momento aqui, ó, onde o dólar quase toca esse ponto de baixo, eu tenho compras de dólar, tá? Vamos pro próximo dia e vamos fazer esse mesmo estudo de mercado aqui, ó. Próximo dia, então, aqui ó, meio-dia, 1 hora, 14 horas, 17, opa, aqui ó, 18 horas. Abriu o mercado, vamos levar o DI também para frente e vamos entender essa descorrelação. Altino, mas eu não tenho esse indicador que você tem. Como que eu faço? Estabeleça um 0. Vou mostrar aqui para você agora. Candle 1, DI abrir, aqui ó. Candle 1, DI abriu, aqui é o movimento 1. O que eu vou fazer então como movimento 1? Vou colocar uma linha no fundo do DI, tá? Vou deixar essa, ó, pega essa sacada. Colocar uma linha no fundo do DI, colocar uma linha vermelha aqui. Uma linha no fundo. E vou pegar a mesma coisa, vou colocar uma linha também, colocar no fundo do candle do dólar aqui, e também vou colocar a aparência dela de vermelho. Então aqui eu sei que aqui é o 0 a 0. Para o dólar trabalhar abaixo dessa linha, o DI tem que trabalhar abaixo dessa linha também. Movimento 2, DI caiu, dólar caiu junto. Movimento 4, 3, 4, eu estou acompanhando aqui, ó. Tem 0 a 0. O que eu vou fazer aqui? O DI fez um fundo, o dólar fez um fundo aqui também no candle 3, tá? Vou marcar de novo mais uma linha no candle 3. Aqui, aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando referências no meu ponto. Vou até tirar aqui o indicador que eu uso para facilitar para a gente. O meu indicador é interessante que ele faz isso de forma automática. Ele está calculando a range. Então ele coloca uma range para o dólar e o índice, e as duas ranges têm o mesmo tamanho. Por que é um problema colocar aqui? Porque se você marca isso manualmente, aqui vai ter uma quantidade e aqui vai ser outro. Então eu não gosto, mas dá para fazer? Dá. Então aqui, se o DI ficar acima, o dólar está acima. Dólar está acima, tá. No candle 14 aqui, ó, o dólar voltou no meu pontinho. Então, no candle 14, ó, se o DI estiver abaixo desse ponto, eu posso trabalhar vendas de dólar aqui. Então, no candle 14, o dólar está aqui. Então, eu posso apregoar uma venda no 68,5, que foi o pontinho que eu trabalhei aqui. Se o DI estiver abaixo dessa range, o dólar tende a trabalhar abaixo também dessa range aqui. É uma distorção. Quanto mais abaixo, melhor. Então, vendi o 68. Se o DI não romper, eu seguro a venda, ó. Então, aqui eu segurei a venda, aqui eu segurei a venda. Vamos ver até o candle 20. Tá, vamos ver como se ele se comportou aqui no candle 20. E aí tá andando. Opa, olha aí, ó. No candle 17, ele tentou romper. Então, no candle 17, DI para cima, dólar voltou um pouquinho. O que eu faço? Nesse momento aqui, ó, eu zeraria. Tô vendido no dólar, eu zeraria a venda. Se ele voltasse dos 56, eu compraria meu pai, minha mãe, minha tia. É uma brincadeira que eu faço. Por quê? Se o DI se mantém acima do preço da abertura, com o dólar bem abaixo do preço do terceiro candle que nós marcamos, é uma distorção, é uma descorrelação. Então, eu sempre espero
0. Então aqui eu saí, a minha operação deu bom, eu saí da operação. Altino, vamos comprar aqui? Não posso. Por quê? Eu tenho que esperar o DI subir mais, eu vou traçar outro ponto do DI, o dólar volta nesse ponto, aí sim eu posso comprar, porque eu tô vendo uma descorrelação entre eles, tá? Então, ó, o DI subindo bastante, DI lá no 29, eu já tô no Candle 22. Candle 22 aqui. Beleza, Candle 22, então tá em linha, não tá? Tá. O dólar subiu um pouquinho a mais no Candle 22. Depois, o dólar começou a derreter até o Candle 28. O que o DI fez? Eu acho que isso aqui é uma distorção. Opa, olha que lindo, galera. Perfeito. O que o DI fez? DI subindo, já tá 10,30. Quando o DI tava 10,23, o dólar tava 4,856. O dólar voltou no 4,856 e o DI rompendo máxima. Cara, nesse momento aqui, ó, por essas regiões aqui, no Candle mais ou menos, ó, 24, cadê o Candle 24? No Candle 24, eu já compraria dólar. Eu passo um calor aqui de 8 pontos de calor. Por isso que eu gosto de definir pontos de entrada, tá? Então, se eu tenho meu indicador, eu só compro em cima do ponto do indicador. Olha aqui, ó, inserir indicador. Um indicador aqui chama Altino Júnior. Quando você assina o sistema que eu criei, você tem esse indicador aqui, tá? Olha aqui o que aconteceu, ó. Então o dólar bateu aqui, trabalhou, foi nesse ponto, olha o DI. Vamos tirar esse ponto. O DI. O DI está trabalhando acima do ponto amarelo. Então eu compraria o dólar, olha. Esperaria ele subir aqui no Candle 38. Cadê o Candle 38? Aqui, ó. O Candle 38 está trabalhando acima da região. No Candle 38, o dólar voltou para a minha região. Então o dólar acumulou, voltou, acumulou, voltou. Nesse momento aqui eu compro o dólar no 63. Por quê? Porque eu sei que o DI já está fechando acima de uma range. Então eu pegaria essa alta do DI aqui, tá? Então lá pro Candle 40, o que acontece? Candle 40, ó. Candle 40, o dólar consolidou, eu teria comprado aqui, eu realizaria minha compra nesse candle aqui, tá? Vamos ver de novo, ó. O dólar volta no Candle 52. O que vai acontecer no Candle 52? De novo, uma distorção, ó. O dólar trabalhando na range de cima já, o DI trabalhando na range de cima e o dólar trabalhando na range de baixo. Compra no 68 de novo, Altino. Tem uma distorção aqui, mas eu gostaria que o DI subisse um pouquinho mais, ó. Tá vendo? Se ele não subiu, ó, não conseguiu romper. O ponto meu do DI é a resistência. Então ele tentou romper, mas fez um falso rompimento e voltou. Tá vendo? Então aqui, consolidação, porque ele tá consolidando no ponto, ó. Aqui no 10,28 ele caiu, vamos ver. Candle 66. Como que o dólar tá no 66? 66, ó. Nesse momento aqui, dá pra olhar para vendas de dólar. Não vender, olhar para a venda de dólar, porque ele está bem consolidado e ele acabou de fazer um rompimento. Então, se esse candle continua trabalhando aqui para baixo, ó, tá para baixo, a gente procura lá, só que demorou a confirmar, né? Lá pro candle 80, ó. Tá vendo? Demorou a confirmar. Então eu esperaria ele cair aqui, voltou, aqui eu venderia, ó. Aqui eu venderia. Por quê? Porque o DI confirmou, só que ele confirmou mais pra frente, ó. 75, 76. Então o dólar caiu, publicou, aí sim eu venderia ele aqui. Stop acima da região. Se o DI ficar para baixo, é uma operação até de alongar o DI, ó. Lindo. Tá vendo a correlação? O que eu tô esperando? Eu tô esperando o dólar abriu, o DI abriu, certo? DI subiu, o dólar vai subir também. DI subiu mais, o dólar caiu uma range. Tem uma diferença de preço? Tem. Vou trabalhar compras em dólar, tá? Para venda a mesma coisa. Dólar abriu, DI caiu, o dólar vai seguir. DI caiu, o dólar vai seguir. O DI continua aqui, o dólar subiu uma distorção, vou vender dólar, procurando essa equalização. O que você quer fazer? DI fez um candle de baixa, quer vender dólar aqui onde está? Não, velho. Espera distorcer, porque o mercado, quando ele distorce, o robô entra fechando essa arbitragem, entra fechando esse spread entre dólar e DI. Então tem que distorcer para o robô entrar. Enquanto tá 0 a 0 ali, ó, o robô consegue ficar arbitrando ali e ficar zerando a operação dele. Nós, como pessoa física, nós não conseguimos, porque a gente não tem execução do robô. Agora, abrir um spread, abrir uma divergência, aí sim eu consigo entrar. É sempre assim. Eu opero buscando diferença no preço justo, diferença na curva de juros. Quando mostra muita diferença, eu entro. Hoje eu conversei com o Carlos aqui, olha, eu quero comprar índice. Eu tenho preço justo do índice pelo menos 300 pontos acima do que o índice tá saindo. Então o índice tá trabalhando a 120.100. O preço justo a 120.300, 400, aí eu vou procurar compra. Porque tem 300 pontos de distorção que o índice pode andar para
para fechar esse spread. Então espera o mercado desenvolver para você entrar. Isso é time de entrada. Isso é muito importante para você ser lucrativo, não entrar em qualquer lugar, em qualquer região. Gostou? Vem operar comigo então, ao vivo, às 9 horas. Aqui embaixo também tem um link para você falar direto com o comercial. Quando você fala com o comercial e entra na minha sala ao vivo, que é a comunidade Fundamentos do Game, quando você assina o Sistema Quant, eu te entrego um curso completo do sistema. Nós dois vamos falar a mesma língua. Eu tô falando de DI aqui, tô falando de dólar, mas eu não te entrego um indicador. Quando você assina o sistema, você tem um indicador. Então nós vamos falar na mesma língua. Então vai ficar muito mais fácil de você conseguir a consistência. Então chama lá e vem junto comigo operar com fundamento, com macroeconomia, com distorção. Altino Júnior na área. Valeu.